Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que seja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos dos dias de domingo. Vou solicitar a Mirella para ela fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram no Livro dos Espíritos, primeira obra básica da codificação da doutrina espírita, por Allan Kardec. Lembremos-nos que nós estamos dando sequência a um estudo que na onde a questão, que não é muito questão, não é muito pergunta, né? Mas sim é uma lição na onde envolve com o título Ensaio Teórico sobre a Sensação nos Espíritos. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. E como, por vezes, nós realizamos sempre aquele processo de, né, quando a gente está fazendo perguntas e respostas, fazer a leitura anteriormente da pergunta para nos dar seguimento, nos dar o norte, dessa vez aqui, diferentemente, a gente está seguindo o fluxo, né? Nós estamos seguindo o estudo, e até porque também, como são parágrafos de um certo modo grandes, né? E aí a gente, dentro do nosso campo de estudo, né, das coerências, né, e dos sentidos que nós procuramos fazer aqui, nós vamos continuar do ponto que há 2 semanas atrás nós paramos, tá? Então, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Só para resumir, o espírito pós-desencarne ou, né, desencarnado, as sensações que ele ainda, por vezes, passa quando se tinha o corpo humano como a principal ferramenta aqui encarnado, né? E aí está se tratando de uma maneira bem elucidativa em cima disso. Vamos lá, vamos dar seguimento aqui, mas dir-se-á as sensações agradáveis são transmitidas ao espírito pelo perispírito, tanto quanto as desagradáveis. Então, só para já nós termos um movimento de localização, está falando a respeito do perispírito, e é que é ele que, de um certo modo, que passa a sensação para o espírito de algo que está sentindo, né? Ora, se o espírito puro é inacessível a umas, deve ser-lo também a outras. Sim, sem dúvida, aquelas que provêm unicamente da influência da matéria que conhecemos, o som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, não lhe produzem nenhuma impressão. Então, em tese, essas sensações que nós passamos aqui na crosta terrestre, ela não deveria, de um certo modo, lá no plano espiritual, o espírito desencarnado, estar sentindo. Porém, né, é sempre importante nós fazermos a menção, e aí eu vou falar no plural, né, somos, porque estou tratando a respeito de toda a humanidade encarnada e de tantas outras desencarnadas, né, e nós ainda temos uma ligação muito forte com o material, né? Com a matéria. Por isso que, por vezes, isso acontece. Então, é interessante que, por exemplo, o cheiro, uma fragrância que teria aqui no planeta, talvez, de um certo modo, não deveria ser sentido lá no plano espiritual, ou até mesmo o espírito que chega aqui, de repente, acabou de passar perfume, tá aquela fragrância no ar. O espírito ele vai sentir aquela fragrância, sendo que os sentidos dele do corpo espiritual não é o mesmo do corpo físico? Em tese, não. E, na verdade, as fragrâncias, né, elas são sentidas de outra maneira na espiritualidade.
é outro teor, né? Por vezes também se fala muito assim, nossa, parece que veio um cheiro agora de perfume das rosas, né? Ah, parece que veio um cheiro agora de exemplos, são exemplos. Parece que veio agora cheiro de cigarro, por exemplo, aí as pessoas falam, ó, deve ter chegado um espírito que foi fumante, ou quando sente o cheiro de rosas, né, e tudo mais, flores, né? Ah, deve ter um espírito perto de nós que traz essa fragrância mais, né, gostosa, né, e tudo. Mas isso está muito ligado a nós que estamos nesse corpo físico aqui, né? No plano espiritual, as coisas vão muito além. As coisas vão muito além. Mas vamos continuar aqui no campo do entendimento. O perfume das nossas flores não lhe produzem nenhuma impressão. E não obstante, eles gozam as sensações íntimas de um encanto indefinível, das quais não podemos fazer a mínima ideia, porque estamos para elas como os cegos de nascença para a luz. Sabemos que elas existem. Isso é um espírito falando, tá, gente? Sabemos que elas existem, mas de que maneira? Aí se detém o nosso conhecimento. Sabemos que o espírito tem percepção, sensação, audição, visão, que essas faculdades são atributos de todo o seu ser, e não apenas de certos órgãos, como nos homens. Mas ainda uma vez, de que forma? Isso é o que não sabemos. Os próprios espíritos não podem explicar-nos por quê. A nossa linguagem não foi feita para exprimir ideias que não possuímos. Assim como na língua dos selvagens não há termos para a expressão de nossas artes, nossas ciências e nossas doutrinas filosóficas. Vamos lá, vamos fazer aqui algumas observações. É fato e é certo que nós, espíritos, seja encarnados ou desencarnados, nós temos várias faixas, nós temos várias etapas e nós temos uma hierarquia espiritual. Isso é fato, né? E aí, essas percepções que os espíritos sentem, né? Quando já não o tem mais, e assim, vamos lá, vamos falar um pouco a respeito disso. Até nós, encarnados aqui, o que acontecia principalmente? E aí, estamos falando por conteúdo de estudo mesmo. Quais foram algumas das sequelas que quem teve, ou ainda tem, né? Mas enfim, mas quem teve Covid teve que experimentar? Por exemplo, a falta, né, do cheiro e a falta de paladar. Repara que o espírito continua encarnado, repara que o corpo, a principal ferramenta, continua com seus sentidos e todo o seu mecanismo, porém, bastou-se uma enfermidade, uma doença, para tirar isso, né? É importante a gente tratar a respeito disso, estamos falando de encarnados agora. Ah, eu estou muito gripado, não estou sentindo cheiro. Ah, eu tô meio com uma sinusite atacada, não estou sentindo gosto. Enfim, isso nós estamos falando no campo material. Repara que isso tem muito a ver com a realidade do espírito, estando encarnado e principalmente desencarnado. Reparem bem, quando uma espiritualidade maior vai até num campo de mundo inferior, o campo do umbral, na onde que por vezes, olha, é pesado, né? Relatos, né, principalmente de livros, nos trazem isso. Mas, de um certo modo, talvez, lá no nosso subconsciente, também lembramos disso de alguma certa maneira, né? Porque nós já íamos e voltamos, né? E fomos e voltamos várias vezes para a espiritualidade, em várias condições e realidades espirituais, e para nós termos já passado, né? E por situações como essa, né? De regiões inferiores, com certeza deve ter ocorrido, né? E, de repente a gente está numa região pôdrida,
numa região fétida, né? E a espiritualidade maior chega ali e tampouco sente aquilo. E a espiritualidade superior está ali para ajudar, provavelmente fica assim o tempo inteiro e tampouco sente cheiro, sente algum, né, odor, tampouco, porque isso tem muito a ver com desprendimentos, isso tem muito a ver com a evolução espiritual, né? O crescimento espiritual e a necessidade que se faz de nós estarmos cada vez mais nos preparando, nos burilando, para que isso seja, sejamos luz, né? Sejamos luzes dentro desse caminho do auxílio e tudo mais. Mas isso aí são somente alguns pontos que é importante elencar, porque são coisas que acontecem. São coisas que acontecem. Espiritualidade maior está a todo momento auxiliando os irmãos que estão numa condição inferior. E em qual momento, né? Em qual condição estão esses irmãos e irmãs em sofrimento, né? É importante compreendermos isso, né? Esse movimento. Enfim, o espírito, ele sente a sensação pelo corpo todo espiritual ou pelo corpo perispiritual. Porém, portanto, contudo, a realidade espiritual, o objetivo a alcançar, né, dentro do desenvolvimento espiritual para se tornar uma pessoa, um espírito melhor, ele faz com que realmente, dentro dos ajustes e reajustes do mecanismo divino, que algumas coisas elas se tornam até mesmo, né, algo que foi supérfluo, né? Então isso é fato. Como esse próprio espírito ele está citando aqui, olha, é até interessante que ele fala aqui até da música, né? De repente a música, o espírito ele chega no ambiente, vamos lá, vamos dar um exemplo. Tá tendo um maior baile lá, um baile com músicas de teor baixo, né? Que nós sabemos que tem bastante. Esse espírito ele chega ali para auxiliar, de repente, algum espírito, né? Alguma pessoa que está ali, e tampouco, talvez, ele está com a audição ligada nessa música, porque é uma audição até mesmo direcionada na onde ele está ali para auxiliar. Olha só como que é o controle de um espírito que já tem uma condição mais elevada, né? Então, de repente, ele não está escutando nem a música que está ali, ele está com foco na onde ele tem que movimentar e fazer mesmo o que deve ser feito, o auxílio fraterno e tudo mais. É interessante nós compreendermos isso, e é mais interessante ainda quando os espíritos vêm nos trazendo isso, né? Lembrando, somos todos espíritos e que estamos passando de tempos em tempos em ciclos reencarnatórios para continuar prosseguindo. Antes de prosseguir, inclusive, eu não sei se vocês chegaram a ver, eu particularmente vi hoje, e assim, né? Como que é? Que é bom ter a base do conhecimento da doutrina. Por quê? Tem um menino de 6 anos que falou no Senado, no Senado nosso aqui, nacional aqui, a respeito, e assim, a maneira que ele conversa, nós estamos falando de 6 anos de idade, a maneira que ele conversa, como ele se porta, como ele coloca exatamente as palavras, e ele começa, se vocês não viram, vão ver, se eu encontrar aqui de novo, eu encaminho para vocês pelo WhatsApp, ele falando que ele está se preparando para ser um cardiologista quando na fase adulta, e ele explicando e detalhando a importância da literatura médica, que todas as pessoas seriam importantes ter, com o uso das tecnologias, principalmente a internet, procurar compreender o que diz uma bula de remédio, procurar compreender o vocabulário, o linguajar, né, a gramática até mesmo dos médicos, mas vocês precisam ver como que ele né, dilui
e explica exatamente algo compreensivo, algo muito didático. E aí, o vídeo que eu vi, tem até um rapaz, o rapaz comentando depois que o menino fala, né? Que olha, realmente Deus tem os seus preferidos. Que engano, né? Que engano esse tipo de dimensão. Deus é nosso Pai e nos deu, né, e nos oferece a todo momento a condição de melhorarmos, a condição da evolução, a condição de termos, a condição de sermos, né? Ele nos dá o livre-arbítrio e tudo mais. E, na verdade, esse menino é a encarnação de um espírito bem preparado, a princípio intelectualmente, mas pelo linguajar, pelo modo de se portar, olha, não me espanta que a moral dele também seja de grande escala também. E nada melhor falar da justiça divina, que não tem nenhum predileto, não tem nenhum preferido, e todos nós somos filhos e criaturas de Deus, né? Mas eu só queria mencionar isso porque é muito bonito quando a gente vê isso, né? Quando você vê a apresentação de uma grande alma a princípio, né? Chegando e já demonstrando objetivos, demonstrando uma clareza nas palavras, né? E nada a falar a não ser que da onde que vem conhecimentos, né? Se já está com 6 anos de idade, provavelmente já começou bem mais cedo todas essas tratativas. Da onde vem esse conhecimento? Fruto da criação do cérebro? Como que será que se formou isso numa existência só ou numa vida só, né? E aí, claro que é impossível nós fugirmos da verdade que é a reencarnação, né? As múltiplas existências, os preparos que nós temos anteriormente, né? Os preparos que nós temos, inclusive, no plano espiritual, né? E aí, só para fazer essa menção, que é muito bonito, se eu encontrar de novo aqui, provavelmente vai encontrar, né? Porque quando começa a viralizar, né, alguns conteúdos, ele vai aparecer normalmente sempre ali, né, por um bom tempo. É o algoritmo, né? Então, na hora que já apareceu, eu encaminho para vocês pelo WhatsApp. Mas, assim, muito, muito bonito, né? De um certo modo. Dando prosseguimento, ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, ó, ao dizer que os espíritos são inacessíveis às impressões da nossa matéria, queremos falar dos espíritos mais elevados. Mas eu não tinha nem dúvida, viu, Fabiano? Quando fala que o espírito não consegue ter acesso às sensações da nossa matéria, não tinha nem dúvida que seriam os elevados, porque os espíritos né, de uma evolução um pouco mais baixa, ainda assim está ligado muito ao corriqueiro e rotineiro mundo material. E aí ainda carrega as impressões, ainda sente, isso é fato. Então, quanto mais o espírito for elevando, e aí a gente está falando principalmente no campo moral, essas impressões, elas vão se, né, reduzindo, vão se resumindo, vão se esvaindo aos poucos, até o ponto de não necessitar mais, né, disso, né? Nós não temos essas sensações que, nossa, né, porque aqui a gente sente muito ainda por causa do corpo, né? Mas quando nós partimos para lá, nossa, mas parece que aqui tá, né, um odor, ou, nossa, aqui parece que eu já senti um cheiro mais agradável, né? Mas isso tudo tem a ver com a evolução espiritual. E o tão né, despregado que eu estou da matéria, né? Inclusive hoje, né? Hoje é o dia de finados, um dia, né? Até de âmbito religioso, em comemoração ao Dia dos Mortos, pode ser assim dizer, né? No México, que eles têm, não necessariamente
né? Mas eles têm lá, até realmente, culturalmente falando, eles confraternizam bastante, né? O Dia dos Mortos, ou para nós aqui, né? Dia 2 de novembro, Dia de Finados. E assim, vamos elevar sempre os pensamentos para aqueles que já passaram por nós aqui, que estão na espiritualidade, estão no plano espiritual. Ter a lembrança boa, a saudade saudável, né? E compreender que o nosso caminho é de progresso espiritual, progresso moral, e cada qual ao seu tempo, passa-se aqui no planeta, retorna à espiritualidade, que é a vida verdadeira, e assim o faremos quantas vezes for necessário para alcançar a evolução necessária. Queremos falar dos espíritos mais elevados, cujo o envoltório eterizado não encontra termos de comparação na Terra. Não se dá o mesmo com aquele cujo perispírito é mais denso, pois ele percebe os nossos sons e sente os nossos odores, mas não por uma parte determinada do seu organismo, como quando vivo. É interessante isso aqui, né? Reforça que, o espírito ele pode escutar os nossos sons, ele pode sentir os nossos odores, mas ele não tem um lugar, por exemplo, ele não tem o ouvido do nosso ouvido aqui do corpo material. Ele não tem o nosso mecanismo, né, do sentir o cheiro, né, e tudo mais, né? O espírito ele não tem o mesmo mecanismo. Ele é como um todo, né, o corpo espiritual. Então isso reforça. E a todo momento a espiritualidade que nos traz essa lição, ela está mencionando, ela está nos mostrando como é que funciona, né? Mas não por uma parte determinada do seu organismo, como quando vivo. Poderíamos dizer que as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o seu ser, chegando assim aos seus sensos comum, que é o próprio espírito, mas de maneira diversa. Vou separar a folha aqui que tá. De maneira diversa, produzindo talvez uma impressão diferente, que acarreta uma modificação na percepção. Eles ouvem o som da voz e, no entanto, os compreendem sem a necessidade da palavra, pela simples transmissão do pensamento. O que é demonstrado pelo fato de ser essa penetração mais fácil para o espírito desmaterializado. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para o qual não há obscuridade, e apresenta-se mais ampla a penetrante entre os que estão mais purificados. A alma, ou o espírito, tem, portanto, em si mesmo a faculdade de todas as percepções. Na vida corpórea, elas são obliteradas pela grosseria dos nossos órgãos. Na vida extracorpórea, libertam-se mais e mais à medida que se torna menos denso o envoltório semimaterial. Esse envoltório semimaterial, ele é o corpo espiritual, que é o perispírito. E é fato, quanto mais evoluirmos, e claro, essa evolução ela depende de tantos fatores, né? Depende da renúncia, depende do amor e da bondade que nós produzirmos, né? São muitos fatores para a gente, de um certo modo, né, ir evoluindo moralmente o espírito. Mas lembremos que Jesus ele teve essa missão, né? De nos passar, de nos ensinar, de nos orientar, nortear, né? Nos dar o caminho, a verdade e a vida. E é nele principalmente, e claro, em todos os seus que nos traz lições valiosas para o espírito, que nós devemos nos juntar, devemos nos aliar,
né, para ir melhorando, e olha só, ir despojando dessas sensações materiais que ainda encontramos aqui na crosta terrestre. Tomado do meio ambiente, esse envoltório varia segundo a natureza dos mundos. Opa, já está falando da natureza dos mundos. Na Terra, nós temos essa realidade de corpo, com os seus atributos, com os seus sentidos. Ou seja, nós temos aqui, na Terra, o corpo e a ferramenta correta para a nossa realidade espiritual. Isso é fato. Já citamos aqui por vez que, segundo relatos que já nos trazem livros, né, e conhecimento, que, por exemplo, Júpiter, maior planeta do nosso sistema, os espíritos lá encarnados ultrapassam 30 sentidos. Nós temos aqui validados, né, dentro de uma ciência, 5 sentidos. Então, Júpiter, os habitantes de lá, possuem um corpo mais etéreo que possui mais de 30 sentidos, né? Então, é importante nós fazermos essas menções aqui também para compreender que a realidade do corpo ela está ligada à realidade do espírito e que, de um certo modo, todos os espíritos que estão em torno da Terra, eles têm a realidade e as condições dos espíritos que estão aqui encarnados, que têm que encarnar, que têm que reencarnar, né? Então, isso é fato. Então, tomado o meio ambiente, esse envoltório varia segundo a natureza dos mundos. Ao passar de um mundo para o outro, os espíritos mudam de envoltório, como mudamos de roupa ao passar do inverno ao verão, ou do polo ao equador. Os espíritos mais elevados, quando vêm visitar-nos, revestem o perispírito terrestre. E então, as suas percepções se assemelham às dos espíritos vulgares. Nossa. Ai, os espíritos, eles... Ó, de novo, gente. Os espíritos mais elevados, quando vêm visitar-nos, revestem-se o espírito terrestre. E então as suas percepções se assemelham às dos espíritos vulgares. Podem, deixa eu ver aqui, mas todos eles, inferiores ou superiores, não ouvem e não sentem senão o que querem ouvir e sentir. Nós já sabemos, e aí vamos falar da encarnação, nós já sabemos que Jesus passou mais de 1000 anos se preparando o seu espírito, né, e o seu corpo perispiritual, para encarnar no corpo humano nosso aqui. Mas repara que aqui eles falam que quando a espiritualidade maior vem até aqui perto de nós, ou seja por uma visita, ou até mesmo por um auxílio e tudo, que eles revestem-se o corpo perispiritual com algo aproximado do que é nosso aqui. Para, de um certo modo, e eu acho que isso faz muito jus. Pensamos bem. Fica difícil, não é alcançável a nós compreendermos qual que é a aparência de um espírito extremamente evoluído, um espírito celeste. Nós não sabemos, isso não nos é palpável ainda compreender. Mas vamos supor, somente por um exemplinho, se esse espírito for igual, por exemplo, de vez em quando retratam as aparições de alguns irmãos nossos de outros planetas, que sejam altos, que tenham um corpo que seja diferente do nosso. Só um exemplo, tá? Só um exemplo para a gente
trabalhar a ideia aqui para estudarmos. E tal. Se um espírito desse, se alguém por acaso tivesse, né, vocês imaginam bem, uma pessoa encarnada, quando já tem a visão de um espírito, já fica assustado? Imagina você enxergar um espírito que não tem a mesma forma do corpo terreno, por exemplo. Pô, ia ser notícias em todos os cantos. Nossa, meu Deus, o que foi aquilo que eu vi? Foi um espírito evoluído. O espírito despojado de todos os malefícios que nós temos. Não, mas não foi. Foi alguma, sabe, entende? Então, por isso, que a espiritualidade superior, quando vem auxiliar aqui no campo terreno, eles vão ter que realmente revestir de um perispírito que, claro, que não vai ser igual ao nosso, mas bem aproximado do nosso, para poder atuar no auxílio, né? Então, eles vêm dessa forma. Reparemos bem, por todos os tempos no mundo, sempre tiveram algumas aparições até do que se julgam espíritos mais evoluídos que vieram trazer algum tipo de mensagem, algum tipo de informação, ou até mesmo algum tipo de lição. Sempre teve. E reparem, todas essas imagens, né, ou todos esses espíritos que por hora foram visualizados, eles estavam como? Estavam com a feição humana, estavam com algo que se lembrasse o corpo humano, né? Então, sim, quando essa espiritualidade, como a própria lição nos traz, pela espiritualidade, eles se revestem de um perispírito, ou essenciam, ou preparam o seu perispírito para vir até aqui na Terra, para auxiliar, com algo que seja muito aproximado de nós, como Jesus fez. Como Jesus fez. Paramos e pensamos. Porque nós ainda temos a sensação que Jesus, ele ainda está com a mesma figuração que nos foi passado, né? Aquele homem, né, de estatura média, com barba, né, e tudo mais. Nós ainda temos essa sensação que Jesus está lá na espiritualidade, o governador de nossa galáxia, inclusive, né, está lá, nosso sistema solar, né, está lá auxiliando, e ele está do mesmo jeito que ele esteve aqui por hora. Olha, talvez se Jesus for nos apresentar, ele apresenta desse formato, mas a realidade do espírito dele talvez está muito diferente. O espírito dele pode ser luz própria, né, que nós não conseguimos enxergar. É importante nós compreendermos isso, né, que o espírito ele vai se adequar conforme a ação que ele tiver que realizar em proporção ao local que ele tiver que ir. É assim, o mecanismo é assim, né? É muito rica essa lição, tá, gente? É muito rica mesmo, porque ela consegue, no campo da ciência e da filosofia, nos dar um norte muito rico de como que se apresenta, né? Como se apresenta tudo dentro da espiritualidade. Como que funciona, né? Para que chegue o auxílio, mas ao mesmo tempo, ao contrário, acontece também. Tem espíritos, talvez, de moral inferior, que pode licenciar tanto, modificar tanto o seu corpo espiritual, que se apresentam como verdadeiros animais, como verdadeiros monstros. E isso, inclusive, na espiritualidade, é retratado assim, muito. Nossa, aquele espírito, ele tá parecendo um monstro. É aquele espírito. Mas por quê? É a realidade dele atuando no corpo perispiritual que o faz ter essa transformação, né? Mesmo o perispírito sendo uma matéria mais etérea, mas repara que a todo momento aqui ele fala do perispírito de matéria densa, que se tem também, né? Prossigamos aqui, ó. Deixa eu só ver. Rangel, Oi. Só um minutinho, fazer um comentário aqui que você foi fazendo esse comentário aí, eu lembrei de não lembro onde que eu ouvi, eu ouvi, aliás, um vídeo essa semana
que a pessoa fez um comentário que vai encaixar direitinho no que a gente está vendo. A gente tem a concepção que Deus criou o homem à sua semelhança. Só que como a gente não sabe, não tem nem noção de como é o formato de Deus, a gente criou um Deus à nossa semelhança, e não foi o contrário. Então, assim, a gente, por falta de comparativa, por falta de referência, a gente cria um Deus numa forma humanoide. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que o espírito, ele se molda ao nosso corpo, porque esse corpo aqui, nesse momento aqui, na Terra, ele tem que ser desse formato para ele conseguir sobreviver. Mas o espírito não tem esse formato. Aí é a plasticidade do perispírito que vai se moldando. A partir do momento que a gente não precisar mais de um corpo, a gente não vai precisar ter esse formato mais de perna, de braço, de dedo, de cabeça, de nada disso. É isso mesmo, Fabiano. Muito, muito rico que você traz, porque é bem isso mesmo. E quando você fala, né, e você traz essa percepção do realmente, né, que Deus criou nós, como a forma dele e tudo, e realmente essa falta de referência, e até mesmo, né, Fabiano, o materialismo que ainda nos prega, né, que ainda está em nós, a gente faz tudo que é referência lá e transforma o Deus no humano. E nós não temos a mínima. Relembremos que quando nós começamos a estudar o livro dos Espíritos, né, lá fala a referência, tipo assim, ó, nós vamos explicar bastante coisa, mas tem coisas que nós ainda, pela realidade espiritual, nós não temos ainda condição de compreender. E esse é um dos itens. Porém, para ter um norte, né, várias tratativas. E você sabe, Fabiano, você foi falando aí também, e isso vai, né, mexendo e vai nos buscando a mente aí alguns atos. Relembre quando Jesus, ele foi crucificado, ficou 3 dias, né, que nós já sabemos, segundo relatos, que nesses 3 dias antes dele retornar aqui, né, antes da chamada ressurreição, que ele ficou com Judas Iscariotes no processo de auxílio fraterno, né, por tudo que aconteceu e pelo termo que Judas deu na vida dele, né, então ele estava lá em auxílio, para depois retornar e reforçar a importância do trabalho dentro do aprendizado divino que os apóstolos principalmente teriam. Quando Jesus retorna, a primeira ali praticamente que vê ele é Maria Madalena, né? Que vê ele e que depois vai dizer para os apóstolos que ele havia retornado. Mas repara o jeito que ele voltou. Eu estou querendo falar isso. Ele voltou como se realmente tivesse com o seu corpo novamente, e bem o sabemos que é o perispírito mais denso, né? Ele não estava com o corpo dele que já havia desencarnado, né? E é isso. E ele veio, e Tomé tocou nele, e os discípulos o indagaram, revoltados, né, pelo que havia acontecido e tudo mais, e Jesus falou, ó, seguem, né, beleza. Quando Jesus apareceu para Saulo de Tarso, Jesus apresentou com uma luz intensa. Repara que nesses 2 momentos, Jesus se fez de uma maneira para alguns e se fez de uma maneira para outro, devido à necessidade. Devido à necessidade. Então, vocês percebem o formato do perispírito e a apresentação que se faz para determinados tipos de irmãos e irmãs que estão aqui, isso é com relação ao foco. Ao foco. A luz de Jesus apresentou tão esplendora que ele cegou temporariamente Saulo de Tarso, que posteriormente Paulo de Tarso, né?
cegou temporariamente pela necessidade que se fez. Agora repare, é o que eu sempre falo, né? A visão de um espírito, né? Essa semana até estive conversando com uns amigos meus aí que teve a visão de um espírito, né? E ele falou que está acontecendo isso muito. Eu falei, olha, é a sua mediunidade, né? Que está te proporcionando isso e o fluido que você consegue doar, né? Para que esse espírito ele consiga, de um certo modo, o perispírito conseguir se apresentar, né, e tudo mais, e conversando. Mas é isso. E o formato do espírito que te apresenta? Olha, ele é a realidade dele. Mas reparem que os espíritos superiores, ela tem essa condição de mudança para atender nossas demandas. Reparem como, principalmente, a Igreja Católica, a chamada Grande Igreja, o quanto de aparições que já tiveram, de tempos em tempos, né? De tempos em tempos, para as meninas lá de Fátima, né? Enfim, são vários momentos de aparições, mas esses espíritos, mesmo no grau evoluído, né? Grande parte deles, não todos, eles se apresentaram num formato de aspecto humano. Porque vocês reparem bem, já é difícil a gente ver um espírito que se assemelha conosco. Imagina você conseguir ver um espírito que não se assemelha conosco, né? O caos que isso causa, né? Isso eu estou falando num campo assim de visão, né? De vidência. Mas tantos outros casos, né? O espírito, para vir auxiliar aqui no planeta Terra, ele tem que sim se assemelhar na condição o máximo possível, né? Claro que a moral é elevada, mas ele tem que se assemelhar na condição humana. Vamos dar um exemplo? Quando nós dormimos, a emancipação da alma. O nosso espírito, por um momento, né, por um tempo, ele sai realmente transitando com o seu corpo pelo espiritual, mas ainda ligado no corpo físico, né, pelo aquele cordão que tanto nós falamos. Aí, vamos supor que esse espírito, ele encontre, de uma certa maneira, um espírito evoluído que está ali para ensinar ele. Nossa, se eu visse dentro de um sonho, né, que na verdade está sendo uma realidade ali, um espírito muito diferente de mim, eu assustaria, né? Então, é importante nós compreendermos tudo isso, né, que as apresentações dos espíritos em condição mais evoluída, ele vai mais ou menos retrogradar um pouquinho o seu corpo espiritual para que ele possa agir de uma certa maneira junto a nós, né? E é muito importante isso, gente, mas é importante mesmo essa lição aqui, porque ela nos faz compreender, se nós não chegamos à compreensão plena, mas nós chegamos minimamente a uma compreensão mais palpável, mais de entendimento mesmo, né? Então, olha só, o Espírito chamou aqui um momento de espíritos vulgares, né? Mas todos eles, inferiores ou superiores, não ouvem e não sentem senão o que querem ouvir e sentir. Como não possuem órgãos sensoriais, podem tomar a vontade de suas percepções ativas ou nulas, havendo apenas uma coisa que são forçados a ouvir os conselhos dos bons espíritos. São forçados a ouvir os conselhos dos bons espíritos. Interessante, hein? E olha que André Luiz demorou ou ficou durante 8 anos nas regiões umbralinas e a sua mãe esteve lá com ele. E olha que mesmo assim, o corpo perispiritual de André Luiz, na realidade que vos apresentava naquele momento, custou, hein? Foi, hein? Olha só a importância do despertar ou do espiritualizar para chegar bem no plano espiritual. É importante. A vista é sempre ativa, mas eles podem tornar-se invisíveis uns para os outros. Conforme a classe a que pertencem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, mas não dos superiores. Olha, o espírito pode ter essa propriedade de até se esconder, mas dos espíritos superiores não.
né, se tornam ocultos ou invisíveis, mas dos espíritos superiores não. Nos primeiros momentos após a morte, a vista do espírito é sempre turva e confusa, esclarecendo-se na proporção em que ele se liberta e podendo adquirir a mesma clareza que tinha durante a vida, além da possibilidade de penetrar nos corpos opacos. Quanto à sua extensão através do espaço infinito, no passado e no futuro, depende do grau da pureza e da elevação do espírito. Continuaremos e provavelmente na próxima reunião que nós já tivermos do Livro dos Espíritos, nós já vamos concluir aqui a lição, porque falta um pedaço que é mais ou menos do tamanho que a gente já vem estudando durante estes domingos, tá? E aí, depois, a próxima lição, depois do término dessa, é escolha das provas. Semana que vem também, se Deus quiser e, né, correr tudo bem, estaremos aqui com o estudo do livro Vinha de Luz. Mais alguém quer comentar? Fique à vontade. Vamos partir, então, para o encerramento. Elevemos os nossos pensamentos, preparemos as nossas energias e fluidos e direcionamos para aqueles irmãos e irmãs que estão passando por problemas de provas e expiações, dificuldades, doenças, enfermidades, aqueles que estão nos hospitais, nas casas de repouso, nas casas de recuperação, em condições de rua, nos sofrimentos dentro dos lares, sejam aqueles que são os vulnerabilizados, que eles também possam ter luz nos seus caminhos, seja levado àqueles que desencarnaram e que não ainda têm a ciência de que estão no plano espiritual, que eles possam conseguir o pronto socorro necessário da espiritualidade maior para serem encaminhados, para serem tratados, seja levado àqueles que estão nas zonas inferiores, que eles também possam despertar e possa florescer a humildade para aceitar a ajuda fraterna da espiritualidade. Seja levado aos irmãos e irmãs que estão nos hospitais espirituais, nas regiões de recuperação na espiritualidade, para que tão logo também possam estar auxiliando fraternalmente no auxílio ao próximo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado a toda a espiritualidade por tantas oportunidades que nos são oferecidas. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Viviane, tia Marlene, tia Vanete, Fabiana, Mirela, Vitória, Rafaela. Essa prece e que esses fluidos sejam direcionados para todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos ambientes de trabalho, nossa vizinhança, enfim, a toda a humanidade que precisa tanto desse auxílio fraterno, de tanto despertar de consciências, né? Façamos desse planeta, que é um planeta de provas e expiações, mas façamos ele de mais leve, com mais paz e luz em nossos caminhos. E se Deus quiser, domingo que vem estamos aqui novamente. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa semana, um bom domingo e até semana que vem, se Deus quiser. Que assim seja, Fabiano. Boa semana a todos.
Que assim seja, Fabiana.